Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer o que a gente tinha combinado, nosso curso de como constelar com bonecos. Infelizmente não foi possível fazer essa transmissão ao vivo, mas eu estou aqui fazendo esse trabalho para vocês com muito carinho e depois vocês podem estar sempre fazendo perguntas lá no YouTube que eu vou esclarecendo para vocês. Então hoje são um curso de 2 dias, nós estamos começando hoje. E vamos ter a segunda parte na quinta-feira, às 18 horas. Eu vou disponibilizar esse vídeo lá no YouTube também. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre constelação familiar. Quem nunca ouviu falar, quem não conhece, eu vou estar dando uma pincelada aqui. Quem desenvolveu, quem criou, que é assim que ele gosta, que ele gostava que falasse, né? Quem criou a constelação familiar foi o Anton Johann Sweetbert Hellinger, conhecido como Bert Hellinger. Ele nasceu dia 16 de dezembro de 1925 na Alemanha, faleceu dia 19 de setembro de 2019. Hoje, quem dá continuidade a todo o trabalho dele é a sua esposa, Sophie Helling, e antes dele falecer, ele fez questão de passar tudo para ela, para que não houvesse nenhum mal-entendido depois. Ele foi teólogo, psicoterapeuta, filósofo, estudou muitos anos a fenomenologia com um grupo que trabalhava com fenomenologia, mas foi numa tribo Zulus onde ele encontrou muita informação, muita coisa onde ele percebeu o quanto estamos ligados à nossa família, o quanto estamos enraizados nela e o quanto isso nos dá força para sermos quem somos, para seguirmos, mas também perceber o quanto que estarmos ligados a essa família, o quanto este amor a essa grande alma, esse grande espírito que é a nossa família, também nos deixa emaranhados. Uma maneira de pertencer, de sermos leal ao nosso sistema, repetimos histórias, criamos um padrão. Isso nós estamos falando de um campo morfogenético, estamos falando mesmo da ciência, da biologia, né? O quanto essa informação ela vem para nós e ela nos faz de maneira invisível, de uma maneira inconsciente, seguir padrões do nosso sistema familiar. Então, Bert Helling veio aqui com uma inovação. E como ele conseguiu chegar a isso? Quando ele deixou de ser padre e voltou aos seus estudos. Através de muitos estudos, ele foi procurando terapias, se identificava com uma delas, se aprofundava um pouco mais e às vezes via que ainda faltava um pouco mais. Falta qualquer coisa aqui. E ele não desistiu, graças a Deus. Ele continuou procurando dentro de todas as terapias que ele encontrava, algo que tivesse completo para ele. Ele então estudou psicodrama, trauma transgeracional, ele estudou psicanálise, ele foi estudando e buscando conhecimento e tentando entender a terapia primal, que é a terapia do primeiro grito. Ele foi se identificando com algumas delas por um tempo, mas chegava um determinado momento que ele via que precisava de um pouco mais. Estudou esculturas familiares com Virginia Satir, enfim, foi buscando cada vez mais. Mas, quando ele encontrou esse grupo de fenomenologia, de uma psiquiatra, que dentro de uma clínica onde ela trabalhava com esquizofrênicos, ela fazia um movimento usando o campo e a fenomenologia. Ele entrou para representar o pai de um dos rapazes que estava lá internado, e ele começou a sentir coisas, falar coisas como se fosse realmente o pai dele. E não entendeu nada como que aquilo foi possível. Ele questionou a psiquiatra, ela também não soube lhe dar muitas informações, mas ele entendeu. Aqui tem qualquer coisa. A constelação de Bert Helling é denominada hoje como família Stelling, porque é ali que a gente consegue distinguir a constelação familiar desenvolvida e criada por ele desta constelação que ele conheceu anteriormente. Ele acabou indo para outros grupos tentando entender mais e não conseguia resposta. Foi através de muito estudo, através de muita meditação,
de sentir, que ele chegou às respostas. Então, qual foi a grande sacada de Bert Helling? Aonde ele se diferencia dos demais? Quando ele descobre as 3 ordens do amor e os 3 níveis de consciência. Então, primeiramente, eu vou falar com vocês sobre as 3 leis sistêmicas. O que são essas 3 leis sistêmicas? Para que servem? O que pode acontecer se eu não acompanhar essas leis, se eu quebrar uma delas? Então, as leis do pertencimento. É a primeira, a lei do pertencimento. É assim, nessa sequência que ele gostava que ficasse. Depois, a da hierarquia. E, por último, a do equilíbrio, dar e receber. A primeira lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Todos. Não temos o direito de excluir ninguém do nosso sistema familiar. Quem somos nós, né? Para nos sentirmos maiores, mais dignos, para decidir, para escolher quem pode ou não pertencer ao nosso sistema. Então, todos pertencem ao nosso sistema familiar. Quando nós excluímos alguém, vivo ou morto, um aborto, um irmão que se envolveu com coisas ilícitas, e a partir daquele momento eu considero que ele não pertence ao sistema mais, que ele não é mais meu irmão, eu estou excluindo. E isso vai trazer uma desordem. Então, basta eu quebrar uma ordem para trazer uma desordem. A segunda é da hierarquia, a ordem de chegada. Quem veio primeiro? Tem precedência. No caso, quem veio primeiro? Os pais, é o primeiro círculo do amor, depois os filhos. E depois esses filhos vão levar para os seus descendentes. No caso de um casamento, onde você foi casado, teve um filho, se separa e casa novamente. Quem veio primeiro? O primeiro filho, depois a esposa, a segunda esposa. Quando você tenta tirar o lugar do primeiro filho, do primeiro casamento do seu atual marido, você está tentando tirar o lugar dele de pertencimento, desrespeitando a hierarquia. Então você vai trazer uma desordem para o seu relacionamento. E a criança sente que estão tentando tirar o seu lugar. Ela sente essa exclusão. Onde estão tentando tirar o seu lugar de pertencimento, da hierarquia. E o equilíbrio do dar e o receber. O que seria isso? No caso dos pais e filhos, os pais dão e os filhos tomam. E a palavra é esta, tomam. No caso de marido e mulher, tem que ter um equilíbrio. Eu dou e recebo. Então, eu te dou um pouco mais e você vai me dar sempre um pouco mais. Para que eu possa te devolver esse um pouco mais. Eu te devolvo sempre um pouco mais, para que você possa me devolver um pouco mais. Quando não acontece isso, por norma, o que pode acontecer? É a outra pessoa sentir imensa gratidão, o que é um pouco raro, mas acontece. A pessoa pode começar a me diminuir com palavras, com ações, tentando trazer um equilíbrio, tentando buscar esse equilíbrio. Ela não está entendendo o que ela está fazendo, ela não percebe o que ela faz. Ela tenta buscar um equilíbrio. Então ela fala coisas para me diminuir, porque eu estando menor, eu fico semelhante a ele. E fica mais fácil, mais leve continuar nessa relação. Ou ela vai tentar fugir, sair fora desse relacionamento. É onde ocorrem traições. E as pessoas normalmente dizem assim: eu fazia de tudo por essa pessoa, eu me dediquei tanto, eu dei minha vida, eu fiz tudo por ela, e no final ela acabou me largando ou me traindo. Porque realmente o desequilíbrio foi tanto, a outra pessoa sentiu que não tinha capacidade de devolver na mesma moeda, e ela acaba desistindo, se sentindo fraca. Então essas são as 3 ordens do amor. Agora eu vou falar um pouco da outra sacada de Bert Helling. E onde ele começou a perceber aquilo? Quando ele era padre, dentro do confessionário. Ele percebia o quanto que para uma pessoa era tão fácil, tão leve praticar uma ação, enquanto que para outra a mesma ação trazia um peso imenso. Então ele descobriu 3 níveis de consciência. A minha consciência pessoal, aquela que me faz sentir bem dentro do meu sistema familiar,
onde eu sei o que é certo e o que é errado dentro da minha visão do meu sistema familiar. Então, é a minha consciência pessoal. A minha consciência coletiva, que é aquela aonde eu me comporto quando eu estou dentro dos meus grupos. Como que eu me comporto para pertencer dentro do meu ambiente de trabalho, por exemplo. Quando eu vou na minha comunidade, na igreja, como eu preciso me comportar para pertencer. Quando eu estou na minha faculdade, estudando com meus amigos, como eu tenho que me comportar ali? Existe um nível de consciência, onde eu me comporto de maneira diferente, uso palavras diferentes, me visto diferente. E a última, que é a consciência espiritual, a grande alma. É aquela que está acima de tudo, daquela que não podemos fugir, que é a alma do amor, do perdão, da humildade. São as consciências que, independente daquilo que eu acho que é correto, existe algo acima de mim, que comanda toda essa grande alma que é a vida. Então, essas foram as descobertas de Bert Helling. Então, ele, através de todo o seu conhecimento, todos os seus estudos com terapia, o que ele entendeu? Existe uma consciência individual e diferente para cada clã, para cada sistema familiar, mas existem também 3 ordens do amor. É como se fosse uma lei. Também são 3 leis sistêmicas o nome. Como que eu posso me desvencilhar dessa lei? Não tem como. Independente do que eu penso, do que eu acho, independente da minha família, da onde eu nasci, independente de eu mudar de país, essas leis serão as mesmas. Para mim, para você, para qualquer um. Eu quebro uma dessas leis e trago consequências para o meu sistema familiar. Então, como que eu vou trazer essas consequências? Existe um campo, e isso nós estamos falando de biologia, que é o campo morfogenético. O campo morfo. Dentro desse campo, assim como você carrega os traços genéticos dos seus pais, do seu sistema familiar, os seus traços, a cor do cabelo, a cor dos olhos, existe também algo que é o campo de informações, o campo de sensações e emoções do meu sistema familiar. Ou seja, se eu pertencia a uma família onde houve muitas pessoas que tiveram muito sucesso, muito dinheiro, muita fartura, eu vou ter dentro do meu sistema familiar a prosperidade, o sentimento de fartura, de merecimento. Porém, uma outra pessoa pode ter sido o contrário, uma família que teve muita escassez, muita pobreza, muita fome, muita miséria. Então, dentro desse sistema familiar, a informação será de miséria, fome e escassez. Então, eu vou sentir essas informações. De tanto ela se repetir no meu sistema familiar, ela cria uma forma, uma estrutura. Aí ela vai se estruturar. E agora ficou essa informação. E é essa informação que eu tenho dentro de mim. E acabo fazendo coisas de maneiras inconscientes, porém leais ao meu sistema. Quando eu começo a ganhar dinheiro, me sinto fora do meu sistema. Acontece casos onde a pessoa são chamados ovelhas negras da família. Não, eu não aceito isso para mim. Eu me sinto merecedor, sim. Eu sou capaz e posso mudar isso daqui. E realmente mudam. Por quê? Porque ele traz ao seu sistema familiar uma nova informação. Uma informação de dinheiro, de possibilidades, de mudar tudo aquilo, aquela realidade, de mudança de realidade. E é como se eu pingasse uma gotinha de um corante num copo d'água, por exemplo. Aquela água que não tinha nenhuma cor, translúcida, passa a ter agora uma informação de uma gotinha vermelha. A gotinha da fartura, da prosperidade. Essa vai ser a informação para o meu sistema. E depois, lá na frente, meus descendentes, os outros descendentes do sistema, vão começar a sentir essa informação. Essa gotinha de informação passa para o meu sistema. Então, o que isso quer dizer? Que lá na frente vão existir pessoas do meu sistema que vão começar a acreditar também. Peraí, não é tão impossível. Afinal, teve alguém no meu sistema que conseguiu. Isso quer dizer que eu também posso. Por que não? E ele começa a ganhar força e acreditar naquilo. E ele faz também.
E vem mais um e faz também. E vem um próximo e faz também. E aí criou uma forma, uma nova informação para o meu sistema de que é possível, de que podemos sim. Mas para isso é preciso que antes de tudo apareça a ovelha negra da nossa família, que entenda, podemos mudar, é possível fazer diferente. São normalmente pessoas que não vão aceitar aquele ciclo de repetições, que vão dizer, eu não aceito isso para mim, eu não considero isso que isso me pertença, eu vou fazer diferente. E não admite aquela realidade mais para ela. Então são os nossos desbravadores que entram desbravando o nosso campo, né, familiar. E dentro da constelação familiar, Bert utiliza da fenomenologia. O que é fenomenologia? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, o que muitas pessoas confundem e às vezes questionam, mas a minha religião não permite trabalhar com isso, fazer uma constelação, porque elas acreditam que estão mexendo com divindades, com espíritos. Porém, na fenomenologia, diferente da mediunidade, onde você tem que ter um dom, a fenomenologia não. Qualquer pessoa que esteja na postura de fenomenológica, que é a postura do centro vazio, onde eu não penso em nada, porque nós temos o hábito de racionalizar tudo, e dentro da fenomenologia eu não penso em nada, eu sinto, apenas sinto. Eu esvazio a minha mente, eu suspendo o meu julgamento sobre aquele assunto, não tenho nenhum tipo de julgamento. Este é um olhar sistêmico. A primeira postura, não julgar. É trazer compreensão, é trazer consciência. Não importa o que aconteceu, eu não vou julgar. Aí eu entro no meu centro vazio, sem nenhuma intenção, sem dó, sem medo, sem nenhum sentimento. Simplesmente sinto. Aí pode parecer, mas sem sentimento? Sim, porque a partir do momento que eu começo a sentir pena, dó, amor, um amor cego, onde eu quero carregar isso por você, eu saio da minha postura fenomenológica. Para que eu esteja nela, eu preciso realmente estar como se eu estivesse vendo algo de fora, algo que não me pertence. Porque se eu ficar tentando curar você, eu também saio das ordens da ajuda. Eu tenho que olhar para aquilo como sendo a sua história, que pertence ao seu sistema, com todo o respeito, com todo o cuidado, porém sem nenhum envolvimento. Sem nenhum tipo de envolvimento. Dentro dessa postura fenomenológica, eu posso conduzir um campo de informações através de representantes, né, quando é uma constelação feita com pessoas, que é esse tipo de constelação que Bert Helling trabalhava e Sophie trabalha até hoje. As âncoras que nós vamos usar na próxima aula, que são bonecos, não é um método utilizado por Sophie Helling, nem foi utilizado por Bert Helling, eles utilizavam pessoas, porém existem hoje em constelação com cavalo, constelação na água, e essas âncoras que são, no caso, bonecos, porém poderia ser qualquer outro tipo de objeto, como eu já trabalhei no campo com cristais, né? As pessoas escolhiam cristais para representar o sistema familiar, e seriam as âncoras. Esses bonequinhos, ao tocar, é como se eu estivesse acessando o campo de informação do meu pai, ou da minha mãe, o meu. O que você pode constelar? Temas variados. Eu posso constelar dinheiro, profissão, uma doença, relacionamentos, tudo que tiver disfuncional, tudo que eu perceber tá estranho. Tem alguma coisa aqui que amarra, tem alguma coisa aqui que prende, que não permite fluir. Independente do que eu faça, eu sinto que tem alguma coisa que está impedindo, que está se repetindo no meu sistema familiar também. É um tema que eu posso constelar. Inclusive, gostaria de compartilhar uma história pessoal de como eu entrei em contato com a constelação familiar, né? Quando eu estive em contato com uma consteladora, num dos cursos de Reiki que eu estava lecionando, eu era facilitadora do curso,
E aí eu perguntei para ela, não fazia ideia do que era constelação familiar. Eu perguntei a ela, o que tanto eu poderia constelar? Ela falou, você pode constelar dinheiro, doença. Nós usamos sempre a palavra doença e não saúde. Que às vezes a pessoa fala, eu vim constelar saúde. Se você está com saúde, você não precisa constelar ela, né? E ela falou dinheiro, eu falei brincando ainda assim pra ela. Eu falei, eu acho que eu vou constelar dinheiro um dia que eu constelar, porque eu sempre tive um problema com dinheiro. Aí ela, como é a sua relação com a sua mãe? Eu falei, por acaso, nunca foi muito boa, eu nunca tive dinheiro. Mas por acaso, minha relação com ela está muito bem. E eu comecei a ter dinheiro. Mas isso tem alguma coisa a ver? Ela falou, sim. Aquilo me deixou muito integrada. Eu pensei assim, mas como assim? Dinheiro com mãe? Tô entendendo. Eu terminei o curso de Reiki e imediatamente eu fui na internet para pesquisar. Eu queria entender. Falei, eu vou fazer o curso de constelação. Eu pensei, porque aquilo para mim fez sentido. Se encaixou. Foi uma peça que encaixou. E eu pensei, meu Deus, se eu soubesse dessa história há 10 anos atrás, a minha vida poderia ter sido muito diferente. Mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tem um tempo, tem um momento certo. E eu falei, eu vou estudar constelação e eu quero descobrir o que mais tem por trás disso. Aí me apaixonei por esse universo. E é por isso que estou aqui hoje com esse canal. Eu tenho um espaço que é o Instituto Naturalíssima, aqui na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, onde eu ministro cursos de constelação, faço constelações, né, com pessoas individuais, e abri agora este canal. Tem um curso também online de constelação, um curso à distância, porque eu me apaixonei pela constelação, né? Eu fiz 3 cursos de constelação, fiz a extensão universitária Hellinger Schuller, agora estou fazendo a minha pós-graduação Hellinger Schuller. Estou sempre lendo, me atualizando, então todo o conteúdo que eu trago é sempre muito atualizado. Porque eu me apaixonei e me envolvi pela constelação. Porque para mim ela fez muito sentido. E de uma maneira inacreditável, quinta-feira, né, Sophie Helling estará representando a constelação familiar no poder público aqui no Brasil, pelas situações que estavam passando, de eles estarem querendo proibir no sistema público a constelação. E agora ela vem aqui para defender daqui 2 dias e como é possível. Uma prática maravilhosa. Uma pessoa escreveu mais de 100 livros, Bert Helling, e ajudou tantas pessoas. Isso não pode jamais morrer. A constelação traz muita luz. Quem já foi constelado ou trabalha com constelação sabe do que eu estou falando. O seu nível de consciência, a consciência do seu sistema, o respeito pelos seus antepassados, o respeito por quem veio primeiro, a gratidão pela vida que chegou até você, pelo preço que custou a cada um deles. Isso é muito importante. É isso que nos dá força, que nos faz sentir grandes, empoderados, imbatíveis. É o amor, é a gratidão, o respeito à nossa família e saber aonde é o meu lugar no sistema é muito importante. É muito importante. Bom, o que mais que eu posso falar para vocês aqui? Estou dando uma olhadinha aqui para seguir um roteirinho, com medo de esquecer de alguma coisa importante. Então, as leis sistêmicas, nas ordens do amor, dentro da ordem do equilíbrio do dar e o receber, é importante frisar também que existe o equilíbrio do dar e o receber negativo, aonde eu dou muito e não quero que você me devolva nada, para que você fique sempre em dívida comigo. Então, esse é um equilíbrio de dar e receber negativo, né? Para você se sentir em dívida, eu não quero que você me devolva agora. Não quero, não faço questão. Vamos falar aqui agora dessa postura fenomenológica. A importância de você estar nesse centro vazio, sem intenção, sem dó, sem medo. Sem medo do quê? Sem medo do que vai me aparecer. Eu não sei o que o campo vai me mostrar. Talvez seja algo que não agrade a pessoa. Talvez seja algo que fique difícil de você dizer. Por isso eu não posso ter dó. A pessoa tem que estar pronta para aquilo ali. Ela tem que estar certa do que ela veio fazer, do que ela veio buscar. Então eu não posso sentir pena.
eu não posso ter nenhuma intenção. Quando alguém me pergunta, você vai conseguir me ajudar? Eu digo, não sei, não sabemos. Quando uma pessoa tenta questionar, uma doença que eu tenho, o que pode ser? Não sabemos. Temos sempre que estar diante do que vai abrir o campo. O meu campo não precisa necessariamente ser igual ao seu. O mesmo tema, com resultados diferentes, com histórias diferentes, com emaranhados diferentes. E eu me emaranho por amor ao meu sistema. A doença, por exemplo, ela vem como mensageira. Ela vem como uma mensageira para mostrar algo disfuncional do meu sistema. Então ela vem como uma forma de amor ao meu sistema. A lealdade ao meu sistema é tão grande, porque Bertin dizia, pertencer ao meu sistema familiar é algo assim vital. É mais do que respirar. Pertencer ao meu sistema é algo que eu necessito dentro da minha alma. Quando uma pessoa diz que, para mim tanto faz, eu nem gosto tanto da minha família assim, eu nem tenho tanto amor, ela pode estar tentando se enganar, porque às vezes fica mais fácil, mais cômodo, mais confortável aquele lugar, mas dentro da alma dela, dentro do inconsciente dela, tudo que ela mais deseja é pertencer ao sistema familiar. Estamos dispostos, inclusive, a tudo. Inclusive a entregarmos a nossa vida. Temos uma doença para repetir, um amor cego, onde eu acho que se eu tiver uma doença, eu vou estar aliviando a doença do outro. Então, é um amor que não é funcional, porque se eu tiver essa doença, eu não vou aliviar a doença da outra pessoa. Apenas seremos 2 doentes. Mas é o nosso sistema, é a nossa maneira de estar dentro do nosso sistema. Eu sempre dou um exemplo no curso presenciais, no curso presencial, de que excluir, se sentir excluído, basta você ir numa festa e chegar lá, tá todo mundo se comunicando, umas panelinhas falando ali, e você se sentir totalmente excluída num canto. Qual é a sensação que vem para você? Uma sensação ruim, de pequena, de invisível? Como seria isso tudo dentro do seu sistema familiar? A sua raiz, a sua base. Nós somos uma árvore. A raiz é a mesma. Apenas os troncos estão em direções diferentes, porque quando crescemos vamos às vezes para outras direções. Mas a raiz, a base, é a única. É a mesma. Isso não tem como mudar. Então a gente diz, é melhor acolher. Porque se eu excluo, alguém vai ocupar este lugar. Repetindo destino, repetindo histórias, comportamentos. É mais fácil você acolher, então. E qual é a sensação, então, se nós formos imaginar, de você estar sendo excluído por pessoas que você nem convive, talvez nem tenha importância, talvez eu esteja numa festa com pessoas que eu nunca mais as veja, e mesmo assim eu vou me sentir muito mal. Imagine esse sentimento dentro do meu clã, dentro do meu sistema familiar. Ele vai me machucar, ele vai doer. Vai doer sim. E quem diz o contrário está tentando se enganar ou enganar a pessoa para quem ele está contando isso. Às vezes eu posso falar tentando me convencer. Tanto faz, não faz falta para mim, eu não estou nem aí. Mas dentro de uma constelação, quando trazemos luz, o que está lá dentro, no oculto, dentro do meu inconsciente, dentro da minha grande alma, você vê a necessidade, é gritante de você querer pertencer àquele sistema. E muitas vezes vamos repetindo padrões de doenças, de desgraças, de destinos, até que alguém perceba aquilo que as pessoas chamam de karma de família. Isso daí é karma, aquela família ali, todo mundo, aquela família, todas as mulheres que se casaram, ficaram viúvas cedo. Ou todas as mulheres daquela família que se casaram não conseguiram ter filhos. Ou são todas mães solteiras. Aquilo que chamamos de karma. Na verdade, nada mais é que a grande alma. A alma da minha família.
E eu tô seguindo ela. Eu acompanho ela. Eu sou leal a ela. E na constelação trazemos consciência aonde eu me emaranhei. E tomo consciência que eu não preciso repetir aquela história para honrar o meu sistema. Afinal, a melhor maneira de honrar o meu sistema é fazendo diferente. Basta fazer diferente. Então, dentro de uma fenomenologia, dentro de um campo fenomenológico, a minha postura de centro vazio, sem intenção, sem dó, sem amor. E esse sem amor, entenda ele como um amor cego, um amor que quer carregar no colo, que como se eu quisesse ajudar você tirando toda a sua dor, como se isso fosse possível. Tudo que vivemos, tivemos que passar por aquilo, para nos fazer forte, para nos fazer ser como quem somos. Existem histórias dramáticas, tristes, vocês vão presenciar muitos. E temos que saber ficar no nosso lugar de terapeutas, sem me envolver, sem sentir pena, porque a pena também me faz tirar a força da outra pessoa. Se ela viveu toda aquela história, então porque ela é forte, então eu não preciso ser, ela não é digna de pena. E tudo que ela viveu, por algum motivo, ela precisou passar por aquilo. E aquela história não me pertence. Então eu tenho que manter uma certa distância, com empatia. Com empatia. Mas sem achar que eu posso tirar aquela dor e como se eu pudesse retirar aquilo ali para aliviar a dor da pessoa, quase como se eu pudesse pegar essa dor para mim. O que acontece muito com os terapeutas iniciantes é terminar uma constelação muito triste, de uma história muito pesada, de abuso, de incesto, e ficar dias ali, lembrando daquela história, sentindo dentro da alma aquela história. Então talvez seja algo que você como terapeuta tenha que olhar. Por que aquilo me doeu tanto? Por que aquilo pegou tanto em mim? Existe algo dentro do meu sistema que eu devo olhar referente a este assunto que veio até mim e que me tocou tanto? Eu devo sim ter empatia, nem só posso, eu devo. Mas até que ponto, né? Até que ponto eu devo ir? Para que eu não carregue a dor da pessoa no lugar dela. E cada um é responsável pela sua história, pela sua dor, pela sua carga, né? Bom, o que mais eu posso falar para vocês do trauma transgeracional? O trauma transgeracional é aquele trauma que uma pessoa sofre em determinado momento, um impacto daquele trauma, e eu posso passar aquilo pro meu genes e depois passar dentro do gene dos meus filhos. Por exemplo, sofri um acidente de carro muito violento. Naquele gravei uma informação dentro do meu sistema, dentro dos meus genes, e passo isso para minha filha. E aí quando ela for maior de idade, for tirar a carta, ela começa a sentir medo. Começa a sentir muito medo. Medo de dirigir sem uma explicação, sem nenhuma causa aparente. Mas por que eu sinto tanto esse medo? Não sabe explicar. Aí vai investigar uma constelação e descobre que a mãe dela também sofreu um acidente quando era jovem e que foi uma coisa que deixou... E não necessariamente estando grávida dela. E ficou marcado ali. Então, isso é o trauma transgeracional. E existe também a análise transacional. Foram terapias que Bert estudou antes de criar a constelação. Onde ele entendia, Eric Bernet entendeu que todos nascemos príncipes. Mas com as nossas histórias, às vezes na infância, nós podemos nos transformar em sapos. E ele entende que nós somos responsáveis por essa mudança também. De volta, uma mudança que eu vou voltar e trazer a minha essência, quem eu sou, e não aquilo que eu me transformei, naquilo que eu me transformei. Eu também sou responsável por voltar lá para trás, né? O que mais eu posso falar? A lealdade invisível, já falei. Esculturas familiares, né? Que foi Virginia Satir que desenvolveu. Ela se considerava uma detetive das crianças, da família. Ela sempre foi uma pessoa muito sensível, gostava muito de estudar desde criança, lia muitos livros e entendeu que a família
Muitos dos nossos traumas estavam dentro do nosso sistema familiar e muitos dos nossos comportamentos estavam ligados dentro da nossa família. Então ela entendia a importância da família, a importância de olharmos o que se passa dentro daquele núcleo familiar, dentro daquela escultura familiar, aonde eu me vejo dentro daquela escultura, de que tamanho eu me vejo, de que tamanho eu vejo meu pai e a minha mãe, aonde eles estão, né? Então ela trabalhava com onde você podia montar o seu sistema familiar com pessoas, posicionando pessoas. Ó, meu pai vai ser aquele vai ser minha mãe, esse serei eu. E aí pelas pessoas, pela configuração, eu conseguiria entender dentro do inconsciente o que tinha ali por trás. É como acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer desenhos com crianças ou com adultos e utilizamos essa ferramenta também, se for preciso, para abrir uma constelação, quando a pessoa não consegue expressar seus sentimentos ou acha que está tudo bem, não consegue expressar o que está sentindo. E a gente pede para ela fazer um desenho e através do desenho ela traz o inconsciente. Depois, quando você começa a analisar e questionar, ela começa a ficar sem entender. Por que eu desenhei isso? Nem sei, nem entendi por que eu fiz isso. Estava dentro do inconsciente e o desenho tem essa capacidade, né? Da parte da nossa imaginação, do nosso mundo imaginário, de trazer o inconsciente através desse mundo imaginário. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Psicodrama, né? Psicodrama é uma terapia onde a gente usa como se fosse uma espécie de um teatro, né? Onde usamos pessoas para representar, ou nos representamos, ou colocamos pessoas na nossa frente como um espelho, repetindo o meu gesto, minha reação, minha expressão facial, o tom da minha voz, diante de um tema, de uma história. Eu vou fazer uma espécie de teatro, que às vezes eu me vendo de fora, fica mais fácil eu entender como eu me comunico, como que eu me expresso, como que o meu corpo fala. Né? Porque nós falamos não só com a boca, nós falamos com o corpo, expressamos tudo que estamos sentindo no olhar, no sorriso, na nossa expressão corporal. E o psicodrama traz isso, né? O Levi Moreno, ele teve uma inteligência de trazer o sentimento misturado com a arte, né? Tem uma frase que ele fala assim, eu vou ler essa frase aqui. É encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus olhos. Acho linda essa frase. É a verdadeira empatia, né? Realmente eu olhar para você, não através dos meus olhos, daquilo que eu acredito, das minhas crenças, da maneira como eu fui criada, dos meus princípios. É olhar para você através dos teus olhos, da tua dor, das tuas crenças, da sua história. E aí eu vou conseguir entender melhor. Então, o psicodrama também é uma base da constelação quando usamos representantes. A diferença é que no psicodrama é utilizado uma ferramenta como se de um teatro, é um drama, né? Então eu vou dramatizar uma história ali baseada no que eu contei. A constelação, eu vou fazer uma história não baseada naquilo que eu estou te contando, não dramatizando aquilo que eu contei, mas utilizando e acessando esse campo morfogenético, esse campo de informações através da fenomenologia. Bom, nós já estamos aqui, falando agora de neurônio espelho, que é tudo aquilo que a gente faz repetindo uma expressão, um sorriso, uma cara mais fechada, que o nosso cérebro faz um espelhamento daquilo que eu vejo e eu reproduzo. E às vezes dentro da constelação percebemos que um pai, um filho, Bertin já dizia, tudo que você julgar nos seus pais, você vai repetir. É só uma questão de tempo. Então, se você for ver, a gente vai se espelhando. Qual que é meu espelho? É minha casa, é minha raiz, é minha família. É ali que eu vejo o que é certo, o que é errado, como eu devo falar, como eu devo me comportar mesmo, como eu devo segurar um talher. Eu vou me espelhar naquilo, né? E vou reproduzir. Eu vou reproduzir.
o que é bom e o que não é. Então, na constelação a gente fala assim: eu agradeço a vida que chegou até mim, pelo preço que te custou. E eu digo sim para tudo. Tudo que nos conduz. Então eu não posso chegar a agradecer só minha vida e achar que as coisas ruins que aconteceram no meu sistema familiar eu posso me abster. Aquilo ali eu não quero. Eu digo sim para tudo. Eu digo sim para a vida que chegou até mim e tudo que veio junto com ela. Tudo que ela me trouxe. Não tem como eu afastar. Eu quero só a parte boa. A parte ruim eu abro mão. Não. Essa é a minha história. É a história do meu sistema familiar. Que eu tenho muito orgulho, muito respeito. Eu não preciso repetir partes ruins. Tomo consciência disso. Mas respeito o que aconteceu ao meu sistema. E em honra ao meu sistema e a tudo como foi, eu escolhi fazer diferente. Apenas diferente. E não melhor. Eu apenas escolho fazer diferente. E peço a bênção do meu sistema para que eu faça diferente. Peço que vocês permitam que eu faça diferente. Quanto respeito, quanto amor. E quanta força você tira dentro dessa postura, dentro desse sentimento de respeito aos que vieram primeiro. De respeito ao meu bisavô, a minha bisavó, meus avós, o meu pai, a minha mãe. Sem eles, a minha vida não faria sentido. Sem eles, eu não seria quem eu sou. E quando eu digo isso, eu digo referente a tudo. As minhas qualidades e aos meus defeitos. E aqui nós podemos aproveitar e linkar esse assunto falando sobre a nossa luz e a nossa sombra. Deepak Chopra falava sobre isso, fala muito sobre isso. Como nós temos que ter consciência que nós temos a nossa luz e a nossa sombra e permitir que essa sombra também venha a nós. Olhar para a minha sombra, compreender que eu a tenho, que você também tem. Que o quanto é cansativo tentar esconder a minha sombra. É muito desgastante eu passar 24 horas tentando esconder a minha sombra e deixar só a minha luz aparecer. E essa sombra existe. Esses defeitos existem. O meu lado que eu acho que ninguém deve saber que existe, por que não? Porque temos a mania da perfeição, de endeusar tudo, de achar que não podemos mostrar nosso lado negativo. E digo mais, quem tem o nosso lado ruim? Quem busca esse lado? Quem nos cutuca, nos provoca e uma hora vem. Ela aflora e eu jogo. Quem nos amolece o coração, quem está perto de nós com gentileza, vai colher o meu lado de luz, vai receber a minha luz. Mas também tenho a minha sombra. Está tudo bem. Fica muito mais fácil, muito mais leve se eu souber lidar com a minha luz e minha sombra, saber qual é essa minha sombra, tomar consciência de qual é essa minha sombra. Porque enquanto eu tentar esconder a minha sombra, fica muito cansativo. E às vezes eu nem sei qual é a minha sombra, o meu lado tão sombrio, porque eu tento esconder tanto que nem eu tomo consciência do que seja. A partir do momento que eu tomo consciência de qual é a minha luz e qual é a minha sombra, eu posso talvez aprender a lidar melhor com a minha sombra, não esconder, talvez melhorar, evoluir, mas lidar bem com ela, saber lidar com ela. Se eu sei que a minha sombra, ela veio num momento determinado onde uma pessoa me diz uma palavra, um gatilho, então eu tenho que estar preparada, porque quando esse gatilho vier, como eu posso me posicionar de uma maneira um pouco mais adequada, porém autêntica? Eu vou falar o que eu sinto, serei autêntica, vou me expressar, mas vai ser de uma maneira mais adequada. Então é importante a gente descobrir isso e não tentar esconder como se eu fosse um ser perfeito. E não somos. E como é difícil entender
Se eu não sou, se você não é, por que eu tenho tanto que esconder minha sombra? Por que essa necessidade? Bom, aqui eu deixo uma explicação. Como não foi possível fazer esse vídeo, como era previsto ter sido online, por umas questões do próprio canal do YouTube, impossibilitou isso. Eu fiz esse vídeo. Quinta-feira nós vamos fazer a parte prática. Eu estarei encaminhando para o canal do YouTube o vídeo pronto já também na quinta-feira. Porém, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, eu estarei sempre aberta. Existe lá dentro das mensagens do próprio canal do YouTube um local para você fazer as perguntas. Se você teve dúvidas hoje, nesse vídeo de hoje, deixe sua pergunta na caixinha, que na próxima aula, quinta-feira, eu já estarei com elas todas aqui separadas, para a gente começar a aula retirando essas dúvidas. E aí depois sim, eu irei fazer a parte prática da constelação com bonecos. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhem esse vídeo o maior número de vezes, para o maior número de pessoas que você acha que possa se interessar por esse assunto, porque eu tenho a intenção de fazer essa aula ao vivo sobre outros temas. Eu posso falar sobre a constelação na água, me aprofundar em algum tema da constelação que vocês queiram. Estou aberta a sugestões, tá? Então, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Quinta-feira, às 18 horas, estarei agora com a parte prática para vocês. Fazendo uma demonstração de uma constelação e retirando as dúvidas. Então, eu vou começar o vídeo tirando as dúvidas que ficaram desta aula e fazendo a constelação, fazendo uma demonstração da constelação com uma pessoa que vai estar aqui no dia presente. E eu vou constelar um tema que ela vai trazer e vou estar explicando como funciona esse movimento do campo. Quando eu aprendi de uma maneira diferente. E eu acabei adaptando essa maneira para o meu jeito, para aquilo que eu achei que daria certo para mim. Até porque a constelação com bonecos não é a constelação que Bert Hellinger utilizava, e nem Sophie Hellinger utiliza até hoje. Eles fazem constelação com pessoas. Então, quando eu fui trabalhar com constelação com bonecos, eu me vi um pouco perdida e não estava sabendo como administrar aquilo. Porém, eu não quis abrir mão dessa técnica, dessa ferramenta, pela praticidade de ser uma coisa individual, da pessoa poder vir qualquer dia da semana, eu não precisar ter várias pessoas aqui para representantes, e pela questão de ser, às vezes, pessoas que têm dificuldade de se expor, ou é um assunto muito difícil para a pessoa expor, e ela não conseguir acessar a constelação. E por eu ver das inúmeras constelações que eu já fiz, eu fiz muitas constelações, muitas. O benefício que traz para a vida de uma pessoa, eu preciso encontrar uma maneira de fazer essa técnica funcionar bem para mim, para o meu cliente. Porque não tem como deixar isso passar. E eu fui adaptando e encontrei o meu jeitinho aqui. E vou apresentar para vocês na quinta-feira com muito carinho, espero que vocês gostem. E estou aqui aberta então para tirar as dúvidas de vocês. Por hoje é só. Gratidão. Até a próxima.